porque a gente tem essa ferramenta para estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por ter preservado a nossa vida, de nossos familiares. Te damos graças, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Jesus. Santo é o seu nome, exaltado seja o seu nome. Oramos, Senhor, para que o Senhor conduza esse tempo. Queremos te ouvir através uns dos outros, diretamente. Que o Senhor fale, o Senhor nos cure, manifeste em nosso meio. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos guarde no restante desse dia, Pai. Guarda cada um, em cada cidade, congregação. Sua boa mão continue sobre a vida de cada um, de cada familiar, de cada congregação. Por favor, Jesus, nós dependemos inteiramente do Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Com ou sem pandemia. E te damos graças porque o Senhor... Amém. Aleluia. Meus irmãos, mais um encontro que a gente programou de nos encontrarmos, um encontro para nos encontrarmos, né? Com o intuito da gente fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa aliança. A gente falou em um dos nossos encontros que nós tivemos aqui com vocês, que nós fizemos no ano passado, acho que foi um dos primeiros. A gente fez 3 no ano passado, setembro, outubro e novembro, se eu não me engano. E a gente falou da proposta, né, que Deus tem gerado em nosso coração de andarmos em aliança, né, de andarmos vinculados uns nos outros. E eu até disse para os irmãos que em 2016 o Senhor nos deu uma palavra sobre isso, para que pudéssemos estar aliançados com irmãos, amigos que conhecemos ao longo aqui, né? A maioria de vocês estão aqui em Minas Gerais, só o Bruno está lá em Vitória, do Espírito Santo, o único irmão crente, né? Do Espírito Santo, esse irmão. Mas os demais aqui, todo mundo em Minas, e a gente vem fortalecendo já o vínculo aí, o coração, ao longo de alguns anos, de alguns meses, e a gente quer fortalecer isso. A gente acredita muito que líderes não podem andar sozinhos de maneira alguma, né? E que precisam de vínculos, de amizades, de irmãos para caminharem juntos. Não me lembro se foi antes da pandemia, aqueles episódios que aconteciam de muitos suicídios, né? Em vários lugares, pastores. E, infelizmente, a gente vê em uma parte a falta de relacionamento, de amigos que possam ouvir, que possam caminhar junto, que possam socorrer uns aos outros nas suas fraquezas, né? E a gente crê muito que a gente precisa disso. Nossa intenção com esses encontros é a gente manter algo regular para a gente fortalecer o nosso encontro, até a gente poder, nossa comunhão, até a gente poder fazer isso aqui presencialmente, né? Então, eu quero animar vocês a não desistirem disso, né? Infelizmente, a gente está um pouco mais afastado por causa dos cuidados que a gente precisa ter. Não podemos nos encontrar de maneira corriqueira. Então, é um meio que a gente encontra para poder nos vermos, orar uns pelos outros, matar um pouco da saudade aí e fortalecer o nosso coração nessa comunhão. Então, por isso que a gente está retomando isso. Como eu disse, no ano passado nós fizemos 3 encontros e a gente quer fazer uma nova proposta. Depois o Mário vai dar alguns avisos aqui sobre isso para a gente. Uma nova proposta da gente encontrar de maneira mais regular, né? E conversar, e orar, receber da palavra, ter momentos de oração juntos, né? Mas, enfim, aquilo que vocês já sabem e aquilo que vocês têm dúvida, depois a gente vai conversando, vão falando comigo aí. Mas eu queria repartir uma palavra conosco, algumas coisas que têm
saltado ao meu coração, que Deus tem falado já através de irmãos. Quando a gente se relaciona, tudo que a gente vai falar é fruto dos relacionamentos. Então, muitas coisas que eu vou falar não são coisas que vieram diretamente para mim, mas foram coisas que nos relacionamentos a gente foi aprendendo e a gente acaba levando isso para a vida, né? Então, eu queria trazer algumas coisas aqui para poder abençoar cada um de nós, abençoar vocês e a fortalecer a visão da comunhão, da aliança no nosso coração. Eu queria, então, começar lendo um trecho da palavra. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, no verso 15 e 16. Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Adenilson, você pode ler para a gente, por favor, esses dois trechos? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Eu acho interessante esse texto, que a Bíblia fala assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? Nós temos um dono, cabeça, o dono da igreja, que é Jesus. Certa vez eu ouvi de um irmão querido falando que a única... só pode abrir igreja se você nascer de uma virgem, morrer numa cruz e ressuscitar o terceiro dia. Aí você pode abrir a igreja. Então, uma pessoa só fez isso e esse é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Aí a Bíblia fala que de quem todo o corpo, né, o corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Eu acho interessante esse trecho, porque fala da ligação desse corpo, né, da cabeça que é o Cristo e do corpo que está entrelaçado, está ligado, né? Eu acredito muito que a nossa relação aqui entre nós deve ser uma relação de irmãos, de aliança e de amizade. Eu vejo que há uma necessidade de amizade no meio de liderança, no meio da igreja. Pessoas, às vezes a gente se gasta tanto, né, cuidando dos irmãos, servindo a igreja, isso é muito válido, mas há uma necessidade também da gente formar amigos e alianças. E um dos propósitos nossos com esses encontros é da gente formar esses amigos, fortalecer as amizades que já foram formadas. E eu acredito que essa aliança nossa precisa abençoar o reino de Deus, né? Precisa abençoar o corpo de Cristo. Ela não pode ficar apenas em nós. E esse texto fala sobre o auxílio de toda a junta, né? Onde a junta está ligada e auxilia para o amadurecimento, para o crescimento desse corpo onde Jesus é o cabeça. E eu acho interessante que quando as juntas estão ligadas, o corpo é bem ajustado e consolidado. Então, o nosso propósito é estarmos bem ajustados e consolidados. Irmãos, a gente precisa entender que o reino de Deus, a igreja de Jesus, ela está espalhada na terra. A gente está aqui em localidades diferentes, mas unidos com o mesmo coração, no mesmo propósito e ligando aqui amigos, né? Eu acho interessante que a gente tem a oportunidade de linkar, né? Todos nós aqui temos a oportunidade de linkar uns aos outros. Então, os amigos, eles devem nos ligar uns aos outros e não estancar amizades, né? Ou fechar amizades nelas mesmas. Eu me lembro, o Bruno está aqui, o Bruno é lá de Vitória, e a gente fez uma amizade muito preciosa lá em 2013. Encontramos lá em São Paulo. E disso tudo, o Senhor veio alargando a nossa fronteira. Eu conheci os amigos dele, ele conheceu meus amigos, e a gente vai
formando alianças que não estancam, né? A amizade não fica presa em si mesma. E quando ela estanca, não é um relacionamento sadio. E o nosso desejo aqui, eu creio muito que em breve a gente vai poder fazer isso aqui de maneira presencial, a gente vai poder ter mais contato uns com os outros, poder conhecer da onde é, o que faz, né? Como a gente pode servir, caminhar junto e abençoar uns aos outros, né? Nesse relacionamento, por enquanto virtual. Então, as juntas, como o texto disse aí, elas servem para ligar as partes do corpo. E nossa amizade, ela deve ligar pessoas a Cristo e umas às outras também, né? Então, é o nosso desejo. Desde o início, é o nosso interesse. Ligar uns aos outros e ligar, e nos ligar, e ligar outros a Cristo também, né? Mas, enfim, irmãos, esse texto, né, que eu coloquei aqui como base, eu queria muito destacar o verso 16 aqui novamente, que fala de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu entendo que quando estamos nessa junção, essa junta funcionando, ela coopera para a edificação desse corpo, que é o corpo de Cristo. E a gente está vivendo dias que a gente precisa trabalhar para que o corpo seja edificado, para que o corpo seja amadurecido, para que o corpo se prepare para se encontrar com o noivo, a noiva se prepare para encontrar com a noiva. E eu creio que a nossa junção aqui é um dos caminhos que preparam para o Senhor voltar, para encontrar com essa noiva, né? A junção da igreja, essa junta e esses ligamentos funcionando, eu creio muito que isso vai preparar o caminho para Jesus voltar à Terra outra vez. E é por isso que a gente tem tentado fortalecer essa visão, esse desejo de estarmos juntos, né? E de estarmos interligados. Dentro disso, irmãos, eu queria conversar sobre 3 coisas aqui importantes, além de estarmos ligados, além de estarmos unidos aqui, essa junta que vai edificar o corpo de Cristo. Eu queria destacar 3 coisas que eu acho que são importantes para esses dias que a gente está vivendo e que talvez a gente não teve tempo de conversar, né? Talvez nós aqui não tivemos oportunidade de sentar, de debater, de conversar. Como que é isso? O que está acontecendo nesses dias, né? Que a gente está vivendo. E eu queria destacar 3 coisas aqui bem interessantes. A primeira coisa, são coisas que têm me edificado muito em pensar sobre isso, ler sobre isso. Eu queria repartir com vocês. A primeira coisa é que a igreja, ela não está enfraquecendo. Ela não está enfraquecendo. Às vezes a gente conversa com vários irmãos e a gente vê o medo. A igreja está fechando, a igreja está enfraquecendo, a igreja está perdendo. E eu queria que animar o seu coração, assim como o meu está sendo animado por Deus nisso, a igreja não está enfraquecendo, meu irmão. A igreja não está fechando. A igreja está viva, né? A Bíblia diz que a igreja são pedras vivas, é um corpo vivo. O que eu acredito aqui é que Deus está trabalhando na sua noiva. Então, ela não está enfraquecendo, mas Deus está amadurecendo essa igreja muito mais do que antes. Conversando com alguns irmãos, eu percebo que, se olharmos há um ano atrás, a igreja está muito mais madura do que o ano passado. A igreja está amadurecendo, Deus está aproveitando esse momento para desenrolar a história dele. Deus sempre aproveita os momentos para cumprir os seus propósitos. E eu acredito muito que ele está usando esse momento para desenrolar a sua história. Então, não fique com medo, pensando assim, a igreja está enfraquecendo. Não, o Senhor está amadurecendo a sua noiva. A noiva está, como o Apocalipse diz, né, que a noiva se adorna para se encontrar com o noivo. A noiva está se adornando, né?
Deus está nos limpando, Deus está nos convidando à santidade, Deus está nos convidando a uma purificação, a uma limpeza, a uma preparação. Então, eu não vejo esse tempo como um tempo que a igreja está fraca ou enfraquecendo ou deixando de crescer. A igreja está crescendo no nível que Deus está chamando ela a crescer, né? Então, eu quero que você creia nisso e seja animado nisso, né? Seja animado a entender, Deus está fazendo alguma coisa e nós nos submetemos a Ele. Não se ofenda com Deus, né? Às vezes a gente tem uma mania de se ofender com Deus. Deus, por que isso? Não se ofenda com Deus, mas creia que Ele está fazendo alguma coisa e que nós precisamos nos submeter a Ele. Ah, mas não está acontecendo aquilo que eu planejava. Sabe o que eu percebo? Deus está tirando o controle das nossas mãos e nos dizendo que Ele tem total controle de todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu queria fortalecer no seu coração, que é algo que tem crescido no meu coração, a igreja não está enfraquecendo. Deus está fazendo essa igreja crescer, amadurecer e avançar para o propósito que Ele tem chamado a igreja. Amém? Eu creio muito que dentro dessa junta e ligamento, a gente precisa se alinhar nesse entendimento de que o dono da igreja, que é a cabeça, ele está fortalecendo juntas e ligamentos para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, a igreja que está espalhada na terra. E nós aqui somos parte disso, né? Juntas e ligamentos se fortalecendo, se alinhando para que o corpo seja edificado nesses dias que eu acredito que são dias dos fins, né? Enfim, então a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que a igreja não está enfraquecendo. A segunda, eu coloquei aqui, Deus está nos levando a um esgotamento santo. O que eu entendo com isso? O que a gente pode entender que Deus está nos levando a um esgotamento santo? Deus está nos levando a um esgotamento da nossa própria energia. Muita coisa que a gente fazia com... a gente programava, entrava no automático, fazia do nosso jeito, colocava em ordem, né? Assim, na nossa ordem, a gente vê as coisas saindo do nosso controle, né? Aquilo que a gente fazia com o nosso esforço próprio, Deus está nos levando a nos esgotarmos para a gente entender que isso é bom e que Ele está tirando as nossas forças naturais para aprendermos a depender totalmente dEle. Quantos de nós, não só a gente, mas o mundo inteiro perdeu o controle, tinha tudo planejado, tinha tudo esquematizado, de repente, o controle saiu das nossas mãos, e aí a gente começa a perceber, Deus está tirando o controle das nossas mãos, Deus está nos levando a um esgotamento, tirando as nossas forças naturais, Ele quer que a gente reconheça que as coisas não vêm de nós. Uma das figuras bíblicas que muito me impressiona é João Batista, né? E João sempre apontava para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele sempre falava também, o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Percebo que nesse tempo, é um tempo que a gente está reconhecendo cada vez mais, não temos nada se do céu não nos for dado. Não podemos dar um passo sequer se o Senhor não abrir a boca e disser para nós, vá, né? Não podemos tomar nenhuma decisão se Ele mesmo não falar conosco, faça. Então, ele nos leva, ele está levando a igreja a um esgotamento santo para a gente parar de fazer do nosso jeito e começar a fazer do jeito dele, da maneira que ele quer. Ele quer nos levar de volta para aquele lugar, eu não quero generalizar aqui, mas aquele lugar que às vezes a gente perdeu no meio do caminho, né? Aquele lugar de estarmos sozinhos com Deus, e a gente ouvia Ele todos os dias dizendo, faça isso,
ou faça aquilo. E aí, nesse tempo de esgotamento, a gente só tem um lugar para ir. É aquilo que a Bíblia diz: para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Irmãos, nós que estamos aqui procurando andar em alianças, né, amigos que se fortalecem em relacionamento, nosso desejo é que a visão do reino de Deus, a direção do reino de Deus seja viva aonde o Senhor nos colocou, né? Aonde o Senhor tem nos levado. Então, eu acho que esse esgotamento é bom para a gente perceber: não vem de mim, não é por minha causa, eu perdi o controle, e quem tem o controle é a cabeça da igreja, aquele que nós lemos no texto, no início, a cabeça da igreja, e que a Bíblia diz que o corpo da cabeça, que é o Cristo, precisa estar em juntas e ligamentos para edificar, né? Precisam estar interligados para edificar o corpo. Então, creio muito que Deus está nos chamando a cooperar para edificar o corpo pela graça dele, mas ele nos chama a um esgotamento para a gente aprender a depender totalmente dele. Então, duas coisas interessantes. A igreja não está enfraquecendo, ela se fortalece cada vez mais. O dono da igreja, ele nunca perdeu o controle. Ele está sentado no trono, está com o controle na mão, e ele sabe o que ele está permitindo. A segunda coisa, que Deus nos leva a um esgotamento para a gente voltar para ele e para a gente manter o coração nele e depender totalmente dele, voltar a depender apenas dele. E uma última coisa que eu queria destacar dentro disso é que o Senhor procura uma liderança fraca. Talvez você se assuste com a palavra fraca, né? Mas eu acredito que Deus procura uma liderança fraca. O que seria uma liderança fraca? Acredito que a gente precisa ser assim, né? Uma liderança que não sabe o que fazer. Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual direção tomar. Eu não sei. Liderança fraca é aquela que depende completamente do Senhor. Irmãos, e a gente tem um problema que a gente aprende a fazer as coisas, né? A gente não sabia pregar, a gente começa a pregar e vai desenvolvendo até ficar legal. E a gente aprende a fazer. E quando a gente aprende, a gente esquece de voltar para o dono de todas as coisas, falar: o que o Senhor quer que eu fale, né? Quando a gente aprende a fazer as coisas, elas se tornam automáticas e a gente faz sem perguntar para ele o que o Senhor quer que eu fale, que eu faça e etc. Então eu percebo que o Senhor procura uma liderança fraca, que fica mais tempo com o rosto em terra do que fazendo os seus próprios planejamentos, que fica mais tempo com o rosto no chão, pedindo ao Senhor o que fazer, qual conselho dar diante de tal situação, qual palavra dar diante de tal situação. Deus está à procura mais disso, de uma liderança fraca, que se esgota de si mesmo, que depende dele, do que uma liderança que planeja na força do próprio braço. Mas Deus nos chama a ficar mais tempo com o rosto em terra do que planejar. Paulo havia dito em uma das suas cartas, né, que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Então Deus está nos chamando a isso, a sermos uma liderança fraca que vai se tornar forte diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus usa as coisas fracas, né? E a nossa fraqueza consiste em não sermos autossuficientes. Quando nós deixamos de ser autossuficientes, é aí que Deus vem. Irmãos, não sei vocês, mas minha oração é que a gente se torne tão fracos, aonde nossos encontros, nossas reuniões, vai ter espaço só para Deus, sabe? Só Ele. Aonde Ele vai falar com todo mundo, aonde Ele vai se mover, aonde a gente não vai precisar nem abrir a boca, porque não vem de nós, né? Vem dele.
Então, a nossa confiança, ela não pode estar em nós, nem naquilo que a gente acha que já sabemos fazer. Enfim, irmãos, eu queria ler de novo aqui esse trecho da palavra que nós lemos, que a Bíblia diz, né, em Efésios 4, 14 e 15, que a Denilson deu para a gente. Aliás, escolhi o texto errado, né? Efésios 4, qual que é o texto? Me ajudem aí. Verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos Sim, em tudo 15 e 16. naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de toda a parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus quer nos ligar, né? Deus quer que essas juntas e ligamentos estejam solidificados e na justa cooperação de cada parte, como a Bíblia diz aqui, para o próprio aumento e edificação desse corpo. Meus irmãos, o que eu quero que você guarde aqui no seu coração é que nós somos ligamentos e juntas que vão edificar, vão trabalhar juntos para edificar o corpo. Eu queria que vocês guardassem essas 3 coisas que eu disse aqui. A igreja não está enfraquecendo, Deus está nos levando a um esgotamento santo e Deus está à procura de uma liderança fraca. Eu acredito muito nessas 3 coisas e queria repartir com vocês isso aqui. Eu queria trazer uma palavra bem curta para nós, para a gente pensar no decorrer dos dias, no decorrer da semana, pedindo ao Senhor, Senhor, eu creio que o Senhor está trabalhando na igreja, eu creio que o Senhor está amadurecendo o teu povo, né? Eu creio que o Senhor está nos levando a um esgotamento das nossas próprias atividades, de eventos e atividades que nos esgotam. O Senhor tem nos levado a isso para a gente parar e esperar o que o Senhor quer fazer. E eu creio também que o Senhor está à procura de uma liderança fraca. Fraca, eu quero que você entenda aqui. Não é uma liderança omissa ou que não faça nada, mas é uma liderança que aprendeu a depender somente de Jesus e que não faz nada se ele não falar, que não faz nada se ele não se mover, né? E nos guiar e nos orientar. Amém, meus irmãos? Quero finalizar aqui com isso, né? Com essa palavra para vocês. E queria depois, a gente vai abrir aqui para falar sobre um grupo que a gente tem criado. Queria depois que vocês comentassem alguma coisa, talvez que o Senhor gerou aí no seu coração dentro disso que a gente está conversando, né? Talvez você tenha uma porção aí que eu não consegui falar e que você pode cooperar para edificar a vida uns dos outros, né? Mário, queria que você falasse com os irmãos. Aliás, antes do Mário falar, eu queria orar. Queria orar para que isso seja real para nós, na nossa caminhada. Eu gostaria de orar para que essas 3 realidades aqui, né, que vão nos ajudar nessa junta e ligamento aí do corpo, na edificação do corpo, que esse entendimento de que a igreja não está fraca, a igreja não está enfraquecendo, que Deus está nos levando ao esgotamento, que Deus precisa de uma liderança fraca. Queria que isso crescesse em nós. Eu queria que nós orássemos por isso. João, você pode orar por nós em relação a isso aqui que nós conversamos, por favor? Liga seu áudio aí que está desligado. Amém, glória a Deus. Ó Pai, nós estamos aqui para te exaltar, Senhor, para glorificar o teu nome, para dizer, Senhor, a ti que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor, na nossa fraqueza, que opera,
porque a tua palavra que nos confirma que quando somos fracos aí que somos fortes, porque nós estamos dependendo do Senhor, Pai, da tua boa mão, da tua graça, depender, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós a cada dia, a cada porção de maná que o Senhor nos dê, Pai, nós possamos comê-lo no dia e depender do Senhor para que o suprimento venha no próximo dia, Pai. Nos ajude a entender, Senhor, que a nossa dependência tem que ser completa no Senhor. Mas nos ajude, ó Pai, a ter um coração totalmente rendido diante do Senhor para isso, para que possamos confiar plenamente. Que muitas das vezes ó Deus, na nossa dependência, nós queremos passar na frente, Pai. Nós queremos fazer coisas que o Senhor não ordenou. Mas nos ajude, sim, Pai, a ter um coração, um ouvido sensível, ó Deus, à tua voz, sensível àquilo que o Senhor quer para esses dias. Nos dê uma mente totalmente renovada no Senhor. Nos encha, Senhor, da tua presença a cada dia, para que possamos ouvir a tua voz, entender o que o Senhor quer dizer nesse tempo, Pai. Abençoe a vida de cada um dos teus servos, que são ministros do Senhor, reunidos nessa sala. Que o Senhor traga entendimento aos nossos corações, para que venhamos, ó Pai, fazer a tua obra segundo a tua e boa vontade. Nós te entregamos, ó Pai, nos ajude a assimilar essa palavra no nosso dia a dia e quebrando, Senhor, todo o nosso ego, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a entender, Senhor, que a nossa dependência, Senhor, completa e total do Senhor, tem que haver, Senhor, ó Deus, uma renúncia por nossa parte, de rejeitarmos, ó Pai, que o nosso homem interior apareça, Pai, mas que nós possamos, ó Deus, colocar diante do teu altar, Senhor, o velho Adão, cada dia, que ele morra, Senhor, e que é Cristo, que é o cabeça, tenha toda a primazia nas nossas vidas. Abençoa a vida de cada um dos teus servos aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Mário vai falar algumas coisas que a gente está pretendendo aqui em relação a essa comunhão, a esse relacionamento. Eu quero reforçar algumas coisas a mais aqui com vocês, depois que ele falar também. Por favor, Mário. Boa noite, meus irmãos. E é muito bom poder estarmos aqui, né, nesse tempo. E por que não dizer também que é uma honra, né? Porque podemos reunir e temos aqui irmãos que têm esse propósito e que nós temos colocado esse desejo no coração, um desejo de podermos estar andando em comunhão, andando em unidade. E a gente queria fazer com que isso fosse algo bem prático no nosso dia a dia. A gente sabe, né? Nós temos tantas coisas para fazer. Às vezes, nós vivemos hoje no dia de tempo de tanta informação, mas nós queremos fazer desse espaço aqui um espaço de integração, um espaço onde a gente possa nos relacionarmos e a gente conhecer, a gente poder ter aqui uma fonte de vida, né, entre nós mesmos, em que a vida flua de um para o outro, e que a gente possa estar construindo essas relações. Para isso, eu queria que você não ficasse assustado, tá bom? Não se assuste. A nossa proposta é a seguinte, porque nós já temos um grupo no WhatsApp. E, querendo ou não, o WhatsApp é uma forma muito rápida, prática, objetiva, de nós conseguirmos falar com todo mundo ao mesmo tempo e podemos também trocar informações e recebermos informações. Então, a nossa proposta é que a gente possa utilizar esse grupo e nós aqui temos o contato de todos vocês, queríamos pedir autorização para que a gente possa colocar os telefones, os contatos nesse grupo, para que a gente possa ter esse contato mais rápido, objetivo. A nossa proposta também é que a gente possa fazer com que nós possamos trocar ferramentas, trocar experiências, trocar necessidades, trocar
termos agilidade, às vezes, naquilo que nós precisarmos, e, às vezes, se nós precisarmos socorrer uns aos outros. Então, é um recurso muito bom. E eu queria pedir aqui, né, autorização de vocês, saber se estão de acordo, para que nós possamos incluir o nome de todos aqui. Caso alguém não possa, né, por algum motivo, tudo bem, não tem problema, não. Mas a nossa ideia é que a gente possa fazer desse grupo um meio de contato rápido, objetivo, e que a gente possa alcançar todo mundo de uma maneira mais prática. Se a gente pode incluir seu nome, dá um joinha aí na tela, ou então faz um joinha aí para mim. Pode mandar no chat também, sim, pode colocar, e nós vamos incluir. Nós temos tido muita expectativa, meus irmãos, porque hoje nós reunimos aqui e não temos dimensão daquilo que Deus pode fazer, né? Daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E nós temos vivido esses dias da pandemia, nós sabemos que isso não é uma coisa que vai passar de uma maneira muito rápida, nós sabemos que a nossa vida já foi impactada por tudo isso, nós não estamos saindo desse tempo os mesmos, e nós precisamos ser fortalecidos, sustentados, nós precisamos ser unidos, né? Então, eu penso que, assim, isso que Deus está fazendo é algo que vai permitir, que vai crescer, que a gente não sabe tudo que Deus quer fazer. Amém? Primeiro recado era esse. Vamos fazer... vamos colocar os nomes no WhatsApp. O segundo é o seguinte: nós precisamos ter uma data para que nós possamos nos organizar. Então, para que todos possam saber quando nós vamos reunir, a nossa proposta é que nós possamos deixar reservado sempre o último final de semana do mês. Então, no último sábado de todo mês, nós vamos reunir, de preferência nesse horário, às 20 horas também. Então, já fica marcado aí essa data fixa, e nós vamos, com o tempo, também lembrar, nós vamos estar sempre colocando informações, sempre dando essas lembranças aí, e incluindo mais contatos também, mas já guarda essa data. O último sábado do mês, no último final de semana, vai ser a data do nosso encontro. O desejo é que a gente não perca, mas se porventura você perder não fica afastado, não. Faça contato com o irmão, procure saber. Em breve nós vamos poder também deixar as reuniões gravadas e disponibilizar de alguma forma, para que, se você perdeu, você possa acessar, assistir depois e verificar o que foi passado. E em breve nós vamos estar divulgando isso também e colocando isso. Como nós temos falado, e o Rafa já falou muito bem, desde que nós começamos a reunir, né, no ano passado, a proposta agora é que a gente possa ser mais efetivo nisso e conseguirmos estar mais presentes. O nosso propósito maior é construirmos alianças, nós construirmos aliança, unidade e comunhão. Então, assim, deixa a timidez de lado, participe, né? Não vamos fazer desse aqui um lugar que a gente seja realmente efetivo, né? De comunhão, de unidade e de aliança. E também, já queria deixar aqui avisado para você não perder a próxima reunião. Se Deus quiser, nós já temos pré-confirmado, né? Ou a presença do Jamê, que é um dos líderes, dos irmãos, dos que tem acompanhado a gente, tem estado conosco, alguns aqui conhecem, ou então do pastor Tony, que no último encontro começou, né, deu uma palavra, falta uma conclusão, e a gente espera que ele também possa participar conosco no próximo encontro. Então, já queria deixar aqui com vocês para que já deixe reservado, né, o último sábado do mês de junho, e que eles possam estar presentes aqui conosco também, tá bom? A princípio era isso, e qualquer coisa, se alguém quiser mais alguma informação, precisar de algo mais, tem o nosso contato, pode estar falando e conversando, estamos à disposição. Amém, irmãos. O Mário falou sobre o Jamê e o Tony de estar com a gente no mês que vem. O Jamê talvez aí está presencialmente aqui em Belo Horizonte, com a gente aqui. Qual que é o nosso desejo? Da gente fazer um encontro desse aqui presencial.
a gente tendo todos os cuidados, isolamento não, né? Ao contrário, distanciamento, a gente consegue, talvez, ter um momento presencial para a gente ter um tempo de conversa, de aprender um pouco mais com ele. Se não conseguirmos presencial, faremos de maneira online. Por isso que a gente quer, a partir de agora, enquanto a gente não puder voltar, fazer algo presencial, a gente vai fazer online todos os meses, a partir, então, de agora, tá? E como o Mário diz, sempre o último sábado do mês, nesse mesmo horário, 8 horas da noite, e do mês que vem já está agendado aí para o Jamil Tony estar conosco, tá? Vai depender de quem estará presencialmente ou online com a gente aqui. Enfim, eu queria indicar para vocês um livro que eu li e a gente está trabalhando com a igreja aqui, chama Relacionamento de Aliança. Irmãos, é um livro muito legal. A gente está trabalhando nos pequenos grupos aqui. Eu já tinha lido ele antes e agora a gente voltou a reler para trabalhar. Ele é um livro de 425 páginas. Um dia eu ouvi um irmão falando assim, todo líder tem que gostar de ler, viu? Então, deixa de preguiça e leia. É um livro que fala assim, ele é extremamente importante, principalmente para líderes, né? Que fala de relacionamento de aliança. É impactante.